Hoje, Deus vai falar contigo em uma mensagem poderosa que é para tu entender de uma vez por todas. Não seja uma pessoa que tem ganância naquilo dos outros. Não seja uma pessoa gananciosa naquilo que não te pertence. É melhor você ir atrás do que você esperar que alguém, ou o príncipe encantado no cavalo branco, ou aquela moça com mais de 40 anos, venha tirar você da pobreza, meu jovenzinho. Vá correr atrás dos seus sonhos, porque, como diria Salomão, tudo é vaidade. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Eclesiastes capítulo 1, versos número 2 e número 3. Sejam bem-vindos ao Nada Mais. E a palavra de hoje vai servir como um acesso ao espiritual e você vai entender de uma vez por todas que a vaidade não presta para nada a não ser corromper o coração do ser humano. Se você viu na semana passada uma jovem que não é tão bonita assim, veio com um vídeo falando que o date dela, como é chamado hoje em dia, o encontro, apareceu na porta do seu apartamento com um polo e ela sentiu nojo, sentiu ranço, sentiu-se humilhada porque ela é muito bonita e ela se achava que o polo é um carro, como diz o povo hoje em dia, né? De tonhão, um carro de quebrado. Mal, sabe você que acha também isto, que Polo, Mini Cooper, Porsche, Lamborghini e Bugatti e Audi têm peças compartilhadas, porque todas são do mesmo grupo, grupo da Volkswagen. Você entendeu, meu querido e minha querida? Hoje em dia, um homem pode estar andando em uma Porsche Macan, uma Porsche GT3 RS, uma GT2 ou uma 992, 997 com peças do Polo. Mas não, esta pessoa me faz dois vídeos que eu vou mandar real para você que está aí do outro lado. Vídeos vergonha alheia. Ela falou mal do carro. Depois, o segundo, ela veio falar que, ai, estou chateada porque as mulheres estão se diminuindo. Elas estão se diminuindo por andarem em carros humildes. Eu só saio para jantar ou almoçar com um homem que tem um Porsche. Aí eu fiquei pensando naquilo. Falei, Deus, quer dizer então que o valor de um ser humano se baseia no carro que ele tem. Pois bem, queridos e queridas, Warren Buffett, o pai da bolsa, tem o mesmo carro desde 1960, mora na mesma casa desde 1960. Pai da bolsa brasileiro, senhor Luiz Barsi, tem um Peugeot e tem, se não estou enganado, uma Mitsubishi. Ele tem dois carros que a maioria dos inteligentes, vamos falar assim, que tem dinheiro, olha e fala, não vou ter esse carro não, eu vou andar numa Ferrari. Se ambos quisessem, ter o carro, um super carro, um hipercarro, eles teriam. Sabe o que eles falam? Pra que eu vou ter um hipercarro? Pra que eu vou ter um carrão desse? Tudo é vaidade. E Salomão já escreveu isso há muito tempo. Vaidade, ela destrói o homem. Quando a vaidade, ela é uma coisa inútil. Esse tipo de coisa, a pessoa querer aquilo que você tem, isso é inutilidade. Isso é cobiça. Isso é ter o olho grande naquilo que ela não conquistou. E aí o que aconteceu? Todo mundo na internet começou a fazer questionamento para essa pessoa, perguntando para ela a seguinte coisa: aqui, o cara tem um Polo, mas você não sabe se ele tinha uma Lamborghini, se ele tinha uma Ferrari. E qual carro que você tem? E aí, entro agora dentro da palavra de Deus, falando para você o seguinte, meu querido e minha querida que quer viver às custas dos outros. O que você tem produzido, o que você tem criado, o que você tem gerado para que
você seja uma pessoa de destaque nessa sociedade, porque tudo hoje em dia é destaque. Você quer plantar algo na sua vida ou você já quer pegar pronto? É melhor você plantar, porque do jeito que as coisas estão indo ultimamente, não está compensando. Ainda mais que na semana passada, o nosso digníssimo STF resolveu ampliar a Lei Maria da Penha para pior, não para melhor. E na minha visão de mundo, isso é só para, de uma vez por todas, acabar com os relacionamentos, para destruir famílias e, claro, o plano do maligno de destruir tudo aquilo que Deus criou. Se não houver um freio, vai se cumprir. Se você não sabia, a Lei Maria da Penha agora foi ampliada para a seguinte coisa: se um homem olhar para uma mulher e esta mulher se sentir, entre aspas, que foi assede por esse homem, agora deu ruim. Agora só de olhar, meu querido, vai dar ruim. Só que tem um detalhe: se o cara é um empreendedor, se o cara é dono de uma empresa, como é que ele vai ser mandado embora? Como é que ele vai ser afastado dos trabalhos da empresa que é dele? Sabe o que vai acontecer? Infelizmente, hoje no Brasil, existem 11 milhões ou mais de mulheres que têm seus filhos que não têm casamento. Vai aumentar. E vai aumentar o desemprego. Você está entendendo? Vai aumentar o desemprego para as mães solteiras, porque qual o empresário que vai querer contratar uma mulher sabendo que a qualquer momento ela pode denunciá-lo por uma coisa que ele não fez? Vocês estão entendendo o rumo que está tomando esse país nosso? Qual academia que vai querer que homens estejam lá treinando? O cara sem querer olhou, né, para uma mulher. A mulher vai falar que ela foi assédio. E aí? Vai dar o quê? Vai dar ruim para academia. Sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos? Já estão abrindo igrejas para homens e academias para homens, porque a coisa está ficando insalubre. A vaidade feminina está em um limite que não tem como mais. A coisa tá feia lá fora e não demora para chegar aqui no nosso país, viu? Não vai demorar, porque do jeito que tá indo, amados, relacionamentos hoje em dia tá difícil. E o que mais a gente vê são homens e mulheres falando na internet sobre relacionamentos. Alguns dá para concordar, outros dá para discordar. E ouça o que ainda está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 14. Atentai para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Salomão fala para nós olharmos as obras que nós fazemos debaixo do sol, ou seja, durante o dia, das 6 da manhã até as 6 horas da tarde. E você vai perceber uma coisa: a grande maioria não passa de vaidade, não passa de uma única coisa: vaidade. A pessoa que é vaidosa demais não quer dizer que ela está em pecado. Existem diferenças entre a vaidade de ter aquilo que ela não conquistou, que é dos outros, e ser uma pessoa que se cuida. A pessoa que se cuida automaticamente, ela é uma pessoa vaidosa e não tem pecado. Porque você cuidar do seu corpo, treinar, ir para a academia, se alimentar bem, isso aí é válido, porque a palavra de Deus fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Isso aí é normal. Deus não vê pecado. O problema é quando você pega o seu smartphone e resolve fazer um vídeo atacando pessoas que discordam daquilo que você acredita ser bom. Foi o caso desta moça que eu falei no início desta palavra de hoje. Ela teve a cara de pau de falar que as mulheres estavam erradas em querer menos. Só que aí você se pergunta, o que ela fez durante esse tempo todo? Será que ela produziu alguma coisa? Qual carro que ela tem? E isso, meus queridos e queridas, é uma situação que eu vou falar para vocês. O mundo hoje em dia, principalmente aqui no BR,
Tudo se baseia na seguinte coisa: se você tem um carro bom, você é apto para ter um relacionamento. Se você é alto, 1,80 m, 1,90 m, se você está no shape, ou seja, está forte, coisa. Então, se você é um Cauã Reynolds da vida, você está apto a ter relacionamentos. Foi uma das coisas que eu vi essa semana que passou. Agora, se você é um cara de estatura de 1,72 m, tá um pouquinho gordo, você tem aí um Celta, você, segundo o que é dito, não tem direito a ter uma pessoa ao seu lado. E ali entra o que Salomão disse: tudo é vaidade debaixo do sol. E você sabe o porquê que isso acontece? Pelo simples fato da pessoa achar que ela é merecedora daquilo que ela não plantou. Você está entendendo? Imagina, a pessoa não plantou nada, nada, mas ela quer usufruir daquilo que a outra tem. E isso se aplica para homens e mulheres, mas um pouco menos para os homens e muito para as mulheres. Qual mulher que você, minha querida, segue nas redes sociais que só sabe falar isso? Você merece mais. Você merece mais. Se o seu marido, seu namoro, seu namorado, seja o que for, não te dá status de princesa, abandona ele. Você já escutou isso que eu sei. Irmã, não minta. E você já ouviu isso até dentro das igrejas do Senhor. Até dentro das igrejas de Cristo, isto está sendo apregoado. Isto é nojento, isto é repugnante. Uma pessoa, seja um pastor, uma pastora, um influenciador, uma influenciadora, ficar ali forçando, falando que a mulher merece mais, mas qual é a garantia que ela entra em um relacionamento? Qual garantia, homem, que você entra num relacionamento se uma mulher tem mais condições financeiras do que você? Hã? Porque há um tempo atrás foi ensinado a mesma coisa. Se as mulheres estão fazendo isso, por que não os homens não podem fazer? E se você não sabia, este feminismo aí, ó, chamado de feminismo moderno, só beneficiou os homens de péssimo caráter. Porque foi apregoado desde 2014 que a mulher tem que conhecer o corpo dela, que ela tem que ficar com um, ficar com outro, ter relação com um e com outro, porque o homem pode. E adivinha em que base esse povo tirou isso? Nos homens que são cafajestes, nos homens que são aqueles que todo final de semana tem 3, 4, 5, 6 mulheres deitando na cama dele. Vocês estão entendendo? Isso foi ensinado para as mulheres desde 2014, através de filmes, séries, novelas, principalmente no Brasil. E principalmente através de letras de músicas tipo funk, trap e por aí vai. Que a mulher tem que ser, sim, subjugada, mas que ela tem que ser chamada de um pedaço de carne, ela tem que ser chamada de fêmea de um outro animal, de um quadrúpede tipo um cachorro. Vocês estão entendendo? Olha o nível que chegou no nosso país. Só que tudo isso tem consequências, não tem? Pois bem, tudo tem as suas consequências. O que foi plantado há 10, 12 anos atrás, hoje as pessoas que plantaram estão colhendo. Você está vendo pessoas tendo relacionamentos? Não. E o que era apregoado desde 2014? Não precisamos de homem para nada. O que os homens resolveram fazer? Já entendemos, queridas. Já entendemos. Os homens se afastaram, poucos querem ter algum relacionamento, e aqueles que querem casar de novo são aqueles que foram casados e querem casar de novo. Por exemplo, o cara que divorciou 6 meses atrás, ele vai querer fazer o quê? Vai querer casar de novo. E o cara que está construindo o futuro? E a mulher que está construindo o futuro dela? Vai querer casar? Não. Não vai querer casar nenhum nem outro, porque a prioridade hoje é o futuro, é a educação dos filhos, é a sua própria educação, é ter dinheiro, é ter uma condição financeira para ele nunca mais olhar para trás e falar assim:
É, Deus, não me esqueço de onde eu saí, porém, depender muito do Senhor, para Lodebar eu não vou voltar. E tá errado esta pessoa querer conquistar algo na vida? Não. O que é errado é simplesmente pessoas, tanto homens como mulheres, que não têm nada, quererem usufruir daquilo que outra pessoa já conquistou no tempo dela. Isto é errado. Sabia disso? Você conquistar não é errado, mas você querer aquilo que tu acha que é merecedor, merecedora, sem ter colocado a mão no arado, sem ter semeado com lágrimas, sem ter ajudado o seu parceiro e sua parceira, isto é errado. Isto é vaidade. Então, a partir de hoje, se for para você entrar em um relacionamento, começa na baixa. Não vá por influência da internet que fica falando. Entra num relacionamento com uma pessoa que tem condições financeiras. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, eu vou falar de novo. Ricos não vão ter relação com pessoas que moram nos piores bairros da cidade deles, ou em bairros de classe média ou classe média alta. Rico de verdade não treina em academia de shopping, academia de bairro, de quem tem condição financeira. O rico de verdade, no condomínio onde ele mora, tem shopping, tem academia, tem escola, tem tudo. Você tá entendendo? Tem tudo, só não tem aeroporto. Porque se tivesse, lógico que ele guardaria o seu bem, que é o seu avião, o seu helicóptero, no condomínio, no galpão lá. Ele ia pagar bem mais barato do que manter uma aeronave particular em um aeroporto. Então, a partir de hoje, se for para você querer ter algo na sua vida, vá estudar, vá trabalhar, vá prosperar, vá orar. Antes de tudo, vá orar. Fale com Deus. Senhor, tá aqui, ó. Eu quero fazer este curso, eu quero fazer esta faculdade, eu quero empreender nesta área. Senhor, eu devo ou não empreender nesta área? Se você fizer isso, amado e amada, Deus vai te abençoar de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, que em pouco tempo você vai olhar e vai falar assim: realmente, existe um Deus na minha vida. Se você entendeu esta mensagem poderosa, compartilhe agora com pelo menos 3 pessoas antes de nós começarmos a orar. Manda para 3 pessoas e peça para que elas entrem agora no momento em que vamos orar e vamos apresentar a Deus as nossas causas. Amém? Feche seus olhos, você que pode, oremos. Pai, entendemos que não somos merecedores daquilo que outra pessoa conquistou, porque aquela pessoa conquistou para ela. Ela estudou, ela foi atrás, ela buscou resultados, ela orou, ela pagou um preço e ela hoje conquistou aquilo que foi o Senhor que deu para ela. Nós que estamos começando a nossa vida, sejam jovens, adultos, pessoas que, assim como o Coronel Sanders, que foi casado durante 35 anos, começou a sua vida novamente do zero e o Senhor o abençoou tremendamente no auge dos seus 65 anos. Assim, Pai, seja cada um de nós em nome de Jesus. Eu sei e eu conheço muito bem a sua mão poderosa. O Senhor abençoa aquele que vai atrás, o Senhor abençoa aquele que ouve a tua palavra e o Senhor abençoa principalmente aquele cujo o Senhor já direcionou para fazer alguma coisa. Portanto, Pai, que nós possamos sim ouvir a tua voz e ouvir menos as redes sociais e aqueles que aconselham de forma errônea, porque nós entendemos que obedecer a tua palavra é melhor que sacrificar e cremos que se todos chegaram com estudo, com conhecimento, nós também chegaremos em nome de Jesus. Muito obrigado, querido Deus, eterno, majestoso, glorioso Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, se você entendeu esta palavra poderosa, compartilha com 10 pessoas agora.
E claro, se inscreva, curta, comenta, compartilhe. E quando eu digo para se inscrever e compartilhar, não é por vaidade, mas sim para o algoritmo entender que esta palavra é relevante e que vai ajudar a muitas pessoas. Amém? Um forte abraço, Deus abençoe a vida de todos e até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.